E aí galera, beleza? Estamos aqui com essa análise sendo feita no dia 28/6/2023 às 4h10 da manhã. Essa análise tem única e exclusivamente o caráter educacional e nada além disso. Primeiramente nós vamos começar com ações brasileiras, alguns papéis do Brasil, os principais, depois alguns papéis americanos, algumas ações que são muito importantes lá fora. Depois a gente vai para algumas criptos, um pouco de commodity e por último Forex. Nós terminamos. Hoje é dia 28/6/2023 às 4h10 da manhã. E é isso aí. Vamos lá, Petrobras. Primeiro papel aqui a ser analisado. No mensal, a gente tem aqui uma estrutura de uma resistência que foi rompida. Era uma resistência em 24,50, foi rompida. E ele justamente bateu em 30 mais ou menos, 30,27. E aí agora, ele bateu em um ponto que particularmente eu gosto de chamar de ponto intermediário, que é esse ponto aqui, que ele tá agora, e justamente fez um triângulo assimétrico, mas um triângulo de mostrando uma possível consolidação. Possível consolidação essa que já foi confirmada por ter 1, 2, 3 toques. Ou seja, a tendência de alta, principalmente com uma ponta aí semanal, teve 1, 2, né? Aqui nessa LTA teve 2 toques. Agora nessa LTA de diário, teve 1, 2, 3, 4 toques aqui. 1, 2 toques aqui, 3 toques mais ou menos aqui. Ou seja, a tendência de alta se confirma, como teoria de Dow disse. Uma tendência de alta ela só deixa de ser uma tendência de alta quando ela for revertida, e não houve ainda essa reversão. Esse cenário de alta se confirma, pelo menos se mantém, e havendo esse rompimento aqui desse triângulo assimétrico, aí a gente começa a pensar em uma possível compra. No caso, né, passando aqui essa estrutura aqui, desse triângulo simétrico, tendo um rompimento aqui ou um rompimento aqui, seria interessante um stop nesse nível, e a gente teria um alvo lá em cima, muito lá em cima, uma resistência bem interessante. Seria esse um risco-retorno de 2,45 para uma operação simples que tem um caráter talvez de position, vale a pena. Só para deixar claro, essa análise aqui dá sim para fazer um day trade baseado aqui nesse viés. Claro que os pontos de entrada a gente não vai poder saber, né? Só mesmo quando o mercado estiver ali M5, M15, M1, a gente vai ter os pontos exatos de entrada. Mas para quem está acompanhando aí no próprio dia 28, dá para ter um bom viés aí de confirmação de entrada, seja de alta ou de baixa, principalmente no Forex. Só que aqui a gente está analisando para um swing e até para um position. E basicamente é isso, rompendo esse topo, no caso rompendo essa estrutura, fazendo aqui um padrão de alta, seja um pullback, para daí um movimento sozinho até lá o alvo, ou seja, simplesmente um rompimento sozinho, que só 20% dos rompimentos são rompimentos diretos. Não sei qual vai ser a estrutura que vai ser formada, mas se houver um rompimento aqui desse triângulo, a probabilidade é muito alta que de fato bata lá em 33,6. E aí, de fato, dá para colocar um stop aqui nesse último fundo, um stop mais curto, com risco menor, ou dá para ser mais conservador e colocar um stop cá embaixo. E diminui o risco retorno, vai para 1,66. Mas em contrapartida, você tem um stop muito conservador e um alvo extremamente longo. Então é isso. Perde pouco, ganha muito e as coisas desenvolvem. Detalhe, esse gráfico aqui é de H1. Aqui é H4, a estrutura está sendo formada nesse período aí, entre diário e H1. Possível entrada talvez vai ser em H1, a depender até M15.
se M15 ele começar a criar essa estrutura de, no caso, né, um rompimento, um possível rompimento, talvez dê para entrar. E coloca até um stop M15 a depender. Mas aí vai depender muito do momento. Então, teoricamente, o viés aqui de Petro 4 é um viés de alta e a possível compra. Basta ver esse rompimento aqui. O próximo ativo é Vale 3, que também é um ativo que é extremamente analisado. É um ativo extremamente consolidado no cenário atual. Querendo ou não, existe aqui toda uma estrutura de um mercado consolidado. E para quem gosta desse tipo de estrutura, para quem gosta desse tipo de cenário, tá tendo toda uma padronização aqui do que está acontecendo. E mensal, de fato, há uma consolidação. No caso, 1, 2, 3, 4, teoricamente 4 toques nesse suporte e 1, 2, 3 toques nessa resistência. Ou seja, é um cenário muito bem feito. Isso aqui é mensal, ou seja, é uma estrutura muito bem consolidada, muito bem feita, muito firme, muito sólida. Semanal, nós temos a confirmação dessa estrutura, analisada com a maneira mais dentro ali dessa estrutura. Diário, continua essa estrutura e aqui a gente já começa a ter possíveis gatilhos a depender. Por exemplo, esse fundo aqui, SLTA, se formou e tendo o rompimento da SLTA, provavelmente ele vai bater aqui, em mensal. Porque justamente é a resistência que esse período todo está respeitando. Na realidade, essa resistência aqui, ó, essa resistência, ela tem esse suporte aqui, esse suporte aqui ele vai até 53,81. Então toda essa região aqui, toda essa região é a região que continua sendo suporte. Então, querendo ou não, ainda tem muito a cair. Então, se a Vale começar a perder esse fundo e começar a cair, dá sim para botar um stop cair em cima e botar um alvo lá embaixo, para pelo menos ter aí um retorno aqui de imediato de quase na realidade dá um pouco mais para baixo, porque a gente tem para onde descer, a gente tem até onde chegar, tá vendo? A gente tem até onde chegar aqui. Mas, na realidade, se a gente for analisar por esse martelinho aqui, a gente tem muito ainda a descer. Então dá pra segurar essa operação até mais embaixo e pegar aí um risco retorno de 1 para 2. É aquela questão, a gente prefere ser um pouco conservador agora, porque lá fora, querendo ou não, toda a estruturação mundial está de alguma maneira sendo mudada. Então a gente não tem como saber se os contratos a médio e longo prazo eles vão se manter do jeito que estão, pelo menos com o padrão dólar. Tendo em vista que vai entrar o CBDC e todas as novas implementações do mercado financeiro. Mas levando em consideração que a gente está pensando em operações de swing trade, no máximo position, né? Swing um pouco mais alongado. É interessante sim com esse retorno de 1 para 1. Nessa situação aqui, a gente bota o stop cair em cima. A entrada vai ser aqui nesse rompimento, nessa perda desse fundo. E um alvo aqui, 1 para 1. Só mesmo para não ter uma operação totalmente largada, digamos assim. É pra gente ter uma operação mais conservadora, ok? Mas esse cenário aqui é um cenário que precisa de fato se confirmar. Porque se não houver essa perda desse fundo aqui, nada desse cenário ele vai acontecer. Então, enfim, precisa ter essa perda desse fundo. Esse ativo para day trade não é tão interessante. Ele tem muitos gaps. Talvez não seja tão legal para você tentar fazer day trade. Olha como ele vai ser. Vai ser estrutura bem... muitos buracos, muito gap. Talvez não seja interessante como outros que a gente vai analisar para fazer day trade. Mas basicamente é isso. Para fazer swing tem que perder esse fundo. Se não perder esse fundo, não vale a pena. E o último cenário, um possível cenário de compra, a gente só vai começar a pensar em compra se o mercado ele romper essa LTA
romper essa LTB, fazer aqui um pullback e daí sim ele começar a subir. Aí sim a gente pode começar a pensar em compra. Mas caso contrário, se isso aqui não acontecer, se essa estrutura não acontecer, a gente sequer pode pensar. Então, basicamente é isso. Não acho a probabilidade alta disso acontecer, de começar um cenário de compra. No caso, ele romper esse LTB e começar um cenário de compra. Mas, hoje é dia 28, talvez daqui a alguns dias isso mude. Enfim, vai aí da análise de cada um e vai exatamente de como o mercado vai se comportar nesses dias, ok? Vamos ao próximo ativo. O próximo ativo é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o seguinte, ele de fato, teve algumas regiões aí que foram resistências, que ele formou grandes duas resistências, que justamente é topo histórico, ou seja, são locais bem interessantes para se operar, porque ele foi lá, deixou o topo histórico dele, e aí agora ele está tentando fazer uma retração aí bem interessante. E justamente essa retração é interessante por quê? Porque olha, ele justamente, entre aspas, né, tentou chegar aqui em 61.8 com retração. Para quem pegou lá em cima e já tem essa venda aí engatilhada, colocou esse short, talvez ainda esteja dentro dessa posição, porque muita gente gosta de zerar em 50%. 61.8 não é necessariamente um ponto bom de zeragem, mas enfim, tem que analisar muito e vamos pensar aqui a mais curto prazo. Semanal, ele criou aqui essa LTB. Essa LTB está sendo respeitada pelo diário justamente, ela está se mantendo firme e teve alguns pontos de entrada aqui interessantes. Por exemplo, aqui, quem conseguiu pegar essa venda aqui, teve excelentes posições, com esse retorno, inclusive, relativamente bom, né? Na realidade, quem entrou aqui, o alvo foi essa região, esse retorno de 1 para 5, mais ou menos, e conseguiu fechar essa posição. Ou seja, será que essa tendência de baixa vai continuar? Aí que tá a questão, vamos pensar. Se aqui é uma região toda de topo histórico e justamente aqui o mercado ele perdeu esse fundo e começou a cair e teoricamente bateu aqui quase, vou até aumentar aqui um pouquinho aqui, ó, 1 para 5. Se a galera que estava no topo histórico pegou essa venda até 1 para 5, então consequentemente a galera que estava aqui zerou a posição. Então assim, querendo ou não, talvez essa tendência de baixa ela tenha caído. De duas uma, ou a galera vai tentar fazer um pullback aqui, no caso o mercado vai subir um pouco para daí afundar de novo. Vou até tentar desenhar isso aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Talvez a galera possa tentar fazer um pullback aqui para daí afundar, tudo bem, e continuar a tendência de baixa, ou realmente o mercado ele pode consolidar aqui e segurar nesse suporte aqui. Enfim, não acho muito possível uma queda imediata. Como assim? Não acho muito possível que o mercado ele perca esse fundo aqui, ele deu uma desabada, descendo, no caso ficando abaixo desse suporte. Mas sim, nesse cenário aqui, a curto prazo, é possível que ele perca esse pequeno fundo aqui. E perdendo esse pequeno fundo, dá para colocar um stop aqui em cima e colocar um alvo aqui na frente, que aí no caso dá um resetão de 1 para 2, que isso é bem interessante. Você tem que só prestar atenção que vai ser uma operação de venda, você vai precisar fazer um short aí bem interessante, mas que sinceramente é um retorno interessante também, porque querendo ou não existe aqui uma LTB, então por existir essa LTB vale a pena nesse cenário aqui, havendo a perda desse fundo aqui, esse fundo aqui de 30, talvez valha a pena fazer a entrada. Perdeu aqui, vende aqui, stop cá em cima e o alvo cá embaixo, que aí vai ser um resetão de 1 para 2. Esse é o único cenário, dentro desse cenário atual, esse é o único gatilho, no caso, que vale a pena fazer a entrada. Caso contrário, não é interessante, porque até uma compra aqui é um pouco arriscada.
para haver uma compra aqui, a única maneira de haver uma compra aqui realmente é se houver um rompimento dessa LTB, para daí ter um pullback, para daí sim ter uma tendência de alta. Caso contrário, se não houver esse movimento aqui, não vale a pena. Porque querendo ou não, existe aqui o quê? Existe uma LTB, que é essa daqui. Existe outra LTB cá na frente. Então, consequentemente, existe sim uma grande força de venda. Se ele romper aqui, essa LTB, provavelmente ele vai fazendo um pullback aqui. Provavelmente ele vai buscar essa outra LTB. Mas não quer dizer que de fato o mercado ele vai começar a cair. Porque ele pode romper essa LTB e continuar subindo, ou pode simplesmente segurar aqui nessa LTB e cair. Fazer aquilo que a gente tinha falado lá atrás, uma grande correção, para daí se ele afundar de novo, continuar a grande tendência de baixa que ele vem levando, ok? Então tem que analisar. Para curto prazo é isso. Ele só vale a pena uma venda se houver essa perda desse fundo aqui, ok? Vamos agora analisar assim. E para day trade vale a pena só se houver essa perda desse fundo. Se não houver essa perda desse fundo, não é tão interessante fazer a compra desse topo aqui. Por quê? Porque para fazer a compra desse topo, seria necessário que essa LTB não existisse. Porque de qualquer maneira, essa LTB está aqui muito perto. E é necessário que haja primeiro o rompimento dela, para daí o pullback nela, para daí um movimento de alta. Ou seja, querendo ou não, gostando ou não, tem que haver esse cenário aqui. Se não houver esse cenário, não vale a pena uma compra, ok? Mas o gatilho que tá aí realmente é um gatilho de venda. Vale a pena se perder esse fundo aí de 30. Se perder esse fundo de 30, vale a pena. Vamos pro próximo papel. O próximo papel é Banco Itaú. Banco Itaú tem um cenário um pouco diferente. Ele realmente aqui bateu no topo histórico. E batendo nesse topo histórico, o negócio começa a ficar legal, porque assim, ele já houve ali uma rejeição desse topo histórico. Se vocês pararem para analisar, esse topo histórico anterior ele é mais alto, e esse topo aqui, que inclusive é o topo histórico, e esse topo atual aqui é um topo mais baixo, mas continua na mesma região. Ou seja, por continuar na mesma região, o mercado continua ainda em topo histórico. Agora, dentro desse topo histórico, a gente tem algumas possibilidades interessantes, como por exemplo, da teoria de Dow diz que uma tendência ela só deixa de ser uma tendência se ela for revertida. Como isso aqui ainda não foi revertido, continua sendo uma tendência de alta, querendo ou não, a gente tem que continuar pensando que isso é uma tendência de alta. Ah, mas já bateu no topo histórico, beleza, pode ter batido aí na resistência que fosse. Pelo fato de não ter revertido, sim, eu sigo totalmente a teoria de Dow, pelo fato de não ter sido revertido, consequentemente, acredito eu, que isso continua sendo uma tendência de alta, ok? Claro que, por estar muito próximo à resistência, eu vou colocar a resistência como alvo. Mas, querendo ou não, a gente pode ainda pegar um pouquinho desse final de festa aqui, por estar muito perto da resistência. Se romper essa resistência aqui em 29, galera, o negócio vai dar bom, vai subir muito ainda, vai estourar isso aqui. Se romper essa resistência em 29, que na realidade, para ser mais conservador, se de fato você quiser fazer uma entrada e ser bem conservador, seria interessante você entrar aqui a partir de 30. Se o mercado, no caso, bater 30, ele vai subir legal. Vai dar aí, eu não vou fazer projeção aqui, porque ele tinha traçado aqui toda essa análise, mas ele vai andar legal, ele vai funcionar aí bem. Provavelmente vai chegar uns 34, 35. Mas enfim, eu não vou começar a analisar aqui possíveis rompimentos. Mas dentro desse cenário, é interessante sim fazer uma compra aqui se ele der possibilidade. Ou seja, se o mercado romper essa LTB, fazer um pullback nela, para daí sim, nesse fundo aqui, nesse topo aqui, a gente entrar. E deixar lá até ali no alvo. Se realmente a pessoa estiver com muita pressa para poder entrar,
talvez valha a pena colocar um stop cá no fundo, como eu já tinha botado aqui. Bota o stop aqui no fundo e busca ele simplesmente romper essa LTB. Provavelmente ele vai romper por aqui, sem esperar esse pullback. Por que sem esperar esse pullback? Porque por estar muito perto da resistência, a depender do ímpeto da tendência, da força da tendência, do momento da tendência, quando rompe essa LTB, estoure logo na resistência. Então não dê tempo para fazer o pullback. Agora, se você quiser fazer essa operação aqui, mas com mais segurança, com mais tranquilidade, é interessante sim você esperar o pullback. Agora, pelo fato de estar já na resistência, talvez seja interessante você deixar na pedra. Deixa na pedra aqui, deixa lá no book. E aí quando ele romper essa LTB, simplesmente você vai fazer a entrada mais ou menos aqui, por aqui nessa região. O stop vai estar aqui embaixo e o alvo vai estar lá em cima. Vai ser o que? Mais ou menos 1 para 1. Você vai arriscar 1 para ganhar 1. Vai arriscar, digamos, 100 para ganhar 100. Vale a pena? Assim, é aquele negócio. A tendência é de alta. Você está comprando um papel que é de banco, ou seja, um papel que é muito sólido, é muito firme, é muito seguro aqui no Brasil. E querendo ou não, gostando ou não, dentro desse cenário Brasil, para quem gosta desse cenário Brasil, vale a pena ter esse papel na carteira. Claro que tem que fazer toda uma análise fundamentalista, que não é o objetivo desse vídeo, mas para quem curte, vale a pena. É isso, nós temos esse cenário a curto prazo, rompimento dessa LTB e chegada dessa resistência. E o cenário a longo prazo realmente é esse, é buscar passar aí de 30 reais, e a partir de 30 reais o negócio vai decolar, vai bater lá na lua. E vai de cada um, ok? Vai de cada um. Enfim, vamos continuar. Mas só para deixar claro, esse cenário aqui de 30, primeiro ele precisa acontecer esse cenário atual aqui, que é o rompimento dessa LTB. Só depois que romper essa LTB que o cenário de 30 vai acontecer, ok? Porque existe a resistência aqui que é muito forte e aqui é um topo histórico. Então, para acontecer esse futuro movimento aqui a partir de 30, é necessário algum tempo para ele desenvolver. Se for manter a tendência, como pode consolidar aqui e ficar aqui nessa região. Enfim, vamos continuar. Banco Bradesco, também outro banco, a galera gosta muito. É um banco que, querendo ou não, no Brasil é muito, muito firme. E que, para falar a verdade, nesse sentido de você manter posição, abrir posição e segurar a posição, talvez seja um cenário muito melhor do que até o YouTube e o próprio Banco do Brasil. Por quê? Banco Bradesco, ele tá também em topo histórico. Quer dizer, topo histórico é essa região aqui, essa região daqui, que é justamente 25. Mas ele tá próximo ao topo histórico, ele tá ainda dentro do range do topo histórico, digamos assim. Então, querendo ou não, tá na região, tá no range. Tá, teoricamente, acabou de bater no suporte para talvez voltar lá na resistência. Então, não tá muito longe essa tendência de alta, não. Uma tendência de alta que talvez perdure aí por muito tempo. Enfim, analisando isso aqui mais dentro mesmo desses períodos, a gente tem algumas operações possíveis para serem feitas, que inclusive são operações de compra. Vamos lá. Existe aqui essa tendência de alta que continua. Essa tendência, ela estava muito forte, daí deu uma enfraquecida. Quando bateu aqui nesse ponto aqui de resistência, que é um ponto intermediário, um ponto interessante. E aí simplesmente ela voltou para poder usar essa região de novo. Gente, para e pensa. Quando o mercado estava aqui embaixo, ele bateu essa resistência, ele deu enfraquecida. Enfraqueceu, beleza. Daí ele usou esse ponto de resistência que ele já tinha rompido e subiu, cresceu bastante. A tendência andou legal. Só que agora, o que o mercado fez? O mercado voltou para testar esse ponto, mas não mais com um ponto de resistência, mas sim com um ponto de suporte. Ou seja, essa força foi completamente inversa. Aqui atrás a gente tinha uma força de resistência firme e agora a gente tem uma força de suporte firme. Por quê? Porque uma resistência que foi rompida passou a ser um suporte, ok? Então, assim, querendo ou não, confirma totalmente essa LTA
apesar do mercado não ter batido nessa LTA, só teve o que? Teoricamente 2, 3, 4, alguns toques aqui, eu nem vou contar tudo, mas enfim, teve alguns toques aqui. Apesar do mercado não ter batido aqui nessa LTA, só pelo fato dessa resistência aqui, ela ter sido rompida e agora está sendo usada como suporte, ela valida completamente esse padrão aqui, valida completamente essa LTA aqui. Então assim, é como se o mercado estivesse vindo aqui nessa LTA para dele subir de novo. Então se ele tá vindo nessa LTA e subindo de novo, aqui o negócio fica muito bacana. Por quê? Porque aqui a gente já começa a pensar em compra. Aí já começa a pensar em possíveis entradas a partir do momento que ele começa a romper topos. Começou a romper topo, a gente consegue botar stops. A gente consegue colocar stops aqui em fundos anteriores e consegue começar a colocar alvos extremamente longos, porque são alvos lá na frente. São alvos que o mercado ele já vem fazendo, já vem caminhando. Então, querendo ou não, gostando ou não, de todos os ativos que a gente analisou até agora, talvez esse seja o melhor ativo, porque realmente a gente consegue ter aí toda a estruturação de uma tendência que está acontecendo e uma oportunidade que ela nos deu. Claro que para essa tendência acontecer, é interessante que essa região aqui seja rompida, essa resistência aqui seja rompida. Apesar dessa resistência ser uma resistência bem pequena, ser uma resistência bem fraca, mas para a gente ter um bom sinal de entrada, é interessante que essa resistência seja rompida. A partir do momento que essa resistência for rompida, a gente bota o stop no último fundo e a depender até mesmo abaixo aqui dessa região, para ser bem conservador, mas havendo esse rompimento aqui, provavelmente esse fundo aqui vai estar muito bom, mas vai depender muito do rompimento, da espécie do rompimento que for. E aí a gente coloca o stop cá embaixo e o alvo vai estar muito lá na frente, vai ter um alvo lá na frente. Que isso vai nos dar um risco retorno de 1 para 3, 1 para 3,5 quase. Ou seja, você vai arriscar 100 para ganhar 350 mais ou menos. Vale a pena? Olha, é aquele negócio. Para quem vai operar, para quem tá pensando em montar a posição, montar a carteira, pelo menos para um swing trade, até mesmo para um position trade, vale muito a pena. Porque é um ativo é um papel que tem muito fundamento, é um banco que, querendo ou não, no Brasil é muito, muito valorizado, tá entre os maiores bancos, e, querendo ou não, é uma oportunidade muito boa, um stop extremamente barato para um alvo extremamente longo, ou seja, tá dentro do cenário que é interessante para a gente poder fazer entrada, ok? E é isso, primeiro tem que haver esse rompimento da CLTB, havendo o rompimento da CLTB, a gente consegue fazer essa entrada aí com muita tranquilidade, muita segurança e muita confiança do que ela vai fazer, porque essa tendência já está acontecendo, ok? E é isso, para quem estiver pensando em montar alguma posição, talvez esse seja o melhor cenário, até agora. Vamos agora para ações americanas. Apple. Para quem gosta de ação americana, tá aí muito feliz, né? Tá rindo de orelha a orelha. Por quê? A Apple tá batendo aí topo histórico. E justamente por estar batendo topo histórico, ele também está rompendo o topo histórico. Então, assim, um antigo topo histórico. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, a tendência de alta é extremamente forte. Extremamente forte. Querendo ou não, existe toda o entendimento do que a Apple é. A Apple é uma marca extremamente firme e faz parte ali da estruturação de tecnologia hoje principal. Ou seja, tem fundamentos e tem aqui boas entradas. Por exemplo, rompendo aqui esse topo aqui de 188, 188 dólares, dá sim para tranquilamente colocar um stop cá embaixo e buscar um alvo mais longo, para buscar aí justamente um alvo que chega lá em 202 dólares. E com isso a gente consegue tranquilamente um risco retorno de 1 para 4. 1 para 4, 1 para 4. Eu tô aproximando aqui para baixo, ok? Ou seja, dá pra gente arriscar 1 para ganhar 400. Dá pra gente arriscar 100 para ganhar 400. Tá ruim não.
é uma operação muito interessante, com um ativo muito interessante. E basicamente é isso, não tem muito o que analisar. Uma tendência de alta que veio acontecendo, um topo histórico que foi rompido, ou seja, uma estruturação muito boa para poder entrar. Uma tendência de alta que se mantém, uma tendência de alta de semanal que se mantém. E é isso. Toda vez que o mercado ele veio, deu uma enfraquecida, ele deu outros momentos bons de entrada. E é basicamente o que está acontecendo. Para quem tiver, para quem tiver paciência, é fazer a entrada aqui, botar o stop, ficar embaixo e esperar ele bater lá na resistência, ok? Risco retorno de 1 para 4, risco retorno muito interessante. E aí que tá a questão. Eu tinha falado que até agora o Bradesco é justamente uma operação muito interessante de ser feita. E também a Apple. Outra operação também muito interessante de ser feita. Se você só opera Brasil, vale a pena comprar uma BDR. Agora, se você não opera, vale a pena você até criar uma conta em alguma outra corretora internacional, ou até mesmo de Forex, só para você conseguir pegar essa posição. Enfim, como você vai ter esse ativo, já não é uma questão que a gente vai tratar aqui. Mas, querendo ou não, gostando ou não, a estruturação é essa, a operação é essa. Teve esse rompimento aqui dessa resistência, que é um topo histórico, o stop cai embaixo e algo lá na frente. Risco retorno de 1 para 4, ok? Essa depender da sua capacidade de fazer entrada, seja uma operação até melhor do que o Banco Bradesco. Mas enfim, aí vai de cada um. Bora para a Amazon agora. A Amazon também está com a tendência interessante. Ela tá lá na região de topo histórico, se bem que tá bem longe, do topo histórico, mas enfim, tá continuando a região. Provavelmente ela tá respeitando aí essa resistência. E aí que tem uma questão interessante. Querendo ou não, ela tá em uma tendência de alta, como a gente consegue analisar aqui com toda tranquilidade. Teve a CLTB aqui, a CLTA aqui, que foi desde lá de trás, ela já vem mantendo. Só que é uma LTA que ela não tá mantendo a sua angulação, ou seja, a angulação dela tá diminuindo cada vez mais. Ela tava com essa angulação bem aberta e aí vai diminuindo. Ou seja, um sinal de que a tendência está enfraquecendo. Um sinal de que o momento da tendência está enfraquecendo. Querendo ou não, continua sendo um ativo bom, principalmente para position trade. E baseado nessa estruturação que ela está dando, vale muito a pena fazer a entrada a partir do momento que romper essa resistência aqui, que rompeu esse último topozinho aqui de H4, de H1. Bota o stop cá embaixo, ok? E faz uma entrada com algo lá na frente. Dá um risco retorno de 1 para 5, na realidade de 1 para 6. Não é um risco retorno fantástico, como a gente acabou de ter aqui em Bradesco e em Apple, mas, querendo ou não, continua sendo a Amazon. A Amazon é um ativo muito bom e que tá nos dando uma oportunidade boa. Tá nos dando um stop barato e um alvo relativamente longo. Ou seja, arriscar 100 para ganhar $160. Não tá ruim, não. Não tá uma posição interessante. Mas essa posição interessante ela só vale se essa resistência for rompida. Se esse topo for rompido, vale muito a pena. Se não, a gente deixa para a próxima, ok? Vamos agora para Google. Para quem gosta de Alphabet, tá aí uma operação interessante. O que aconteceu? A Google, ela também bateu na região lá de topo histórico. E com isso, ela, no caso, fez uma tendência de baixa, fez uma correção. E aqui, provavelmente, ela está fazendo uma estruturação de tendência de baixa, ok? E com essa estruturação de tendência de baixa, fica uma dúvida. Será que ela está tentando bater nessa LTA para daí criar força? Para daí ela criar força e começar ou voltar para sua tendência de alta e bater lá em cima no seu topo histórico? Ou ela simplesmente está aqui perdendo já essa LTB e já vai começar uma baixa? Enfim, isso a gente só vai saber depois. Eu só coloquei aqui essa possível operação porque se a gente analisar com muito critério isso aqui, teoricamente o mercado veio, perdeu esse fundo aqui, perdeu essa LTB,
tá fazendo um pullback, e a partir desse pullback, o que acontece? A partir desse pullback, ela já vai começar uma tendência de baixa, ok? Só para deixar claro, isso aqui não está confirmado, isso aqui só vai se confirmar realmente se perder esse fundo, e no caso perder esse fundo e manter aí, porque caso contrário pode acontecer dele perder esse fundo e segurar um pouco, porque ainda está na região da LTA, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa operação. É uma operação que dá um risco de retorno de 1/4. Aqui está 3,93, mais 1/4. Só que aquela questão, a gente sabe que a operação de 1/4, o risco dela é muito alto. A gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então, querendo ou não, gostando ou não, a gente precisa ter um cuidado nessa estruturação que está acontecendo agora. Se a gente não tiver cuidado com essa estruturação de cenário aqui, provavelmente quem entrou, ou no caso, quem vai entrar aqui, tome um stopzinho interessante. Porque, querendo ou não, gostando ou não, a LTA continua, ok? Porque a gente tem que lembrar assim, gente, LTA não é só essa linha aqui, não. LTA é isso aqui tudo, ó. Porque aqui não vai ter como eu desenhar bem, mas LTA é isso aqui tudo, é uma região, ok? Não é só uma linha, é uma região, certo? Então o mercado ele pode estar tentando fazer isso aqui. Ele pode estar tentando vir, bater aqui nesse suporte, que é o LTA, e chega simplesmente aqui embaixo, ele rompe aqui esse fundo, chega aqui embaixo, daí ele volta a subir, ok? LTA ela é só um complemento disso aqui, suporte e resistência, ok? Então assim, a gente tem que analisar esse cenário com muito critério. Caso contrário, realmente, o stop vai acontecer. Agora, levando em consideração que ele vai perder esse fundo, e que dá para realmente colocar o stop cair em cima, e de fato ele vai cair, você vai ter um risco de retorno de 1/4, ou seja, você arriscar 100 para ganhar 400. É um risco de retorno bem interessante. A depender, vale até a pena já fazer a entrada pensando nisso. Mas vai de cada um. Você vai ter que analisar muito bem a sua estratégia, o seu emocional, e se você está disposto a isso. Se você estiver disposto a isso, velho, você vai conseguir um bom risco de retorno. Um risco de retorno de 1/4. Agora, tendo em consideração o próprio Banco Bradesco e a própria Apple, eu não consideraria essa operação como uma operação interessante. Por quê? Porque justamente você tem outras operações que você está comprando os ativos, ou seja, você não vai precisar fazer um short, você não vai precisar fazer uma venda, e consequentemente você tem mais tranquilidade em fazer essas operações, porque você vai estar a favor ali da tendência compradora, ok? Então, é uma operação que você tem que analisar. Se você realmente estiver precisando mesmo mitigar seu risco, talvez valha a pena, porque você tem um bom risco de retorno. Mas se você estiver só com essa operação, talvez não valha a pena. E deixando claro, dentro das outras operações que aqui já apareceram, essa talvez seja a operação que tem um excelente risco de retorno, mas, querendo ou não, não vale tanto a pena quanto as outras, ok? Só para deixar isso claro. Vamos agora para Microsoft, e o cenário é muito parecido também. Aqui tem um topo histórico, a gente está de novo em uma região de topo histórico, e nessa região de topo histórico ele veio de uma tendência de alta forte, bem interessante, e aqui está aquele padrão que a gente tinha falado cá atrás. Aqui tem o LTA, que ela foi perdendo sua angulação, provando que o mercado começou a perder momento, começou a perder time, e com isso, com essa perda de angulação, ela já começa a mostrar possíveis rompimentos dessa LTA, que foi o que aconteceu. Ele, no caso, perdeu aqui esse fundo aqui, que era o fundo mais importante dessa LTA, e aí, pelo fato de ele perder esse fundo, aí já começa a pensar em venda. No caso, o stop cai em cima, e perdendo esse último fundo aqui, que aí no caso fica um fundo de tendência de baixa, que é um fundo de $327, a gente já começa a pensar tranquilamente aí em uma venda de 1/3, no caso, 1/3,5. Você arriscar 100 para ganhar 350. Essa venda aqui é muito mais interessante do que a própria venda da Google. Por quê? Porque essa venda está no topo histórico, ok? Essa venda está no topo histórico. Essa venda ela vem
junto de uma perda de um LTB, ok? E essa venda vai vir justamente em um pullback. O pullback já está sendo feito. Então, pelo fato do pullback já estar sendo feito, o que é pullback? O mercado caiu, subiu, voltou para essa região para daí cair de novo. Então, pelo fato de ele estar fazendo esse padrão aqui, ó, cai, sobe e desce de novo, só pelo fato de ele estar fazendo esse padrão aqui, que é exatamente aqui, cai, sobe e desce de novo, isso prova que essa venda aqui é uma venda muito boa. Se comparado com a venda da Google, essa venda aqui é muito melhor. Aí você fala, mas então isso não é tão bom quanto o do Google. Sim, não tem. Do Google é 1:4, aqui é 1:3,5. Mas, porém, contudo, todavia, tem uma questão aqui que é muito interessante. Essa venda aqui tem um contexto muito melhor. Você está em um topo histórico, você tem uma angulação de linha de tendência diferente que está sendo mudada. Você tem aí um pullback que está sendo feito aqui. Aqui o mercado está fazendo esse pullback nesse momento e perdendo esse fundo aqui de 327 dólares, sim, a gente tem um alvo excelente, que é justamente o alvo que nos dá 1:3, 1:3,5, ok? Então é basicamente isso, uma operação que eu acho muito interessante. Se você está pensando em venda, se você está pensando em short, essa é uma operação muito boa. E basicamente é isso. Melhor, eu acredito que essa operação seria muito melhor do que a própria operação da Google, certo? E basicamente é isso, galera. Basicamente é isso. Para a Microsoft, ok? Vamos agora analisar a Tesla. E justamente o último papel aqui que a gente vai analisar de ação americana. Tem outras também que dá para analisar, mas por causa do tempo a gente não vai analisar agora, nesse momento. E vamos analisar a Tesla aqui. O que acontece? A Tesla, ela vem aqui tá na região ainda de topo histórico, ok? E ela já, se a gente analisar com cuidado, ela tá fazendo o quê? Um ombro, cabeça, ombro. Tá muito estranho esse ombro, cabeça, ombro aqui. Mas enfim, ela tá fazendo aí uma região de consolidação, junto com a região aí de um teste aí, ou de um reteste aí desse topo histórico. Ela tá com muito cuidado agora. É uma operação que, querendo ou não, provavelmente ela vai bater lá, né? Ela, querendo ou não, vai bater lá. Ela tem uma alta probabilidade de bater lá em 300 dólares. Só que assim, ela tá dentro desse contexto aqui, desse contexto de um possível ombro, cabeça a ombro. Então, por estar dentro desse possível contexto de ombro, cabeça a ombro, talvez não valha a pena, certo? Talvez não valha a pena a gente entrar aqui, porque ela pode simplesmente estar fazendo uma mega retração aqui, para daí ela afundar, perder esse fundo e afundar legal. Sinceramente, vale a pena uma operação muito curta, certo? Vale a pena fazer um swing trade bem rápido nela. Por quê? Porque existiu esse triângulo aqui, que foi rompido, e ela deu um estouro aqui bem interessante. Sinal que ela rompeu essa resistência de 212 dólares, 213 dólares. Então, se ela rompeu essa resistência, ela foi lá, bateu no alvo, certo? Subiu aí legal. E agora foi onde ela chegou, entendeu? Então, pode ser que ela suba mais um pouco, para poder bater lá na frente. 200 e 300 dólares. Como pode ser que a partir daqui ela fique derivando aqui e daí ela cai. Sinceramente, não tem muito o que saber. É só mesmo o risco retorno. O risco retorno dela é de 1:3,5, né? 1:3,6. Essa operação aqui é necessário que ela rompa essa LTA, ela rompa essa LTB, faça um pullback, para daí sim a gente começar a pensar em entrada, certo? Não é uma operação que vale a pena entrar agora do jeito que tá. Agora, do jeito que tá muito arriscado. Tá uma operação muito perigosa. A gente não tem gatilho nenhum de entrada. O timing dela, nesse exato momento aqui, não é o ideal. Pelo menos, não se você quiser conceituar um bom risco, ok? Mas assim, se por exemplo, vou dar um cenário aqui para ela, para fazer uma compra. Rompeu esse topo aqui, que é um topo, teoricamente o último topo. Rompeu. Beleza. Daí ela fez um pullback aqui. E a depender, eu nem vou considerar esse pullback, mas rompeu aqui, você fez uma entrada, certo? Bota o alvo cá embaixo. Você vai ter o quê? Você vai ter um risco retorno de 1:2, ok?
Talvez valha a pena colocar essa operação aqui da pedra, talvez sim. Mas isso vai depender muito da sua carteira, vai depender muito de como você já conceitou a sua carteira. Se sua carteira você estiver precisando mitigar risco, talvez valha a pena, porque você realmente coloca sua operação cá em cima, aqui em 264 dólares, 265 dólares, e bota o seu stop cá embaixo em 240 dólares. Mas seu alvo vai estar lá em 300 dólares. Claro que isso tudo com gerenciamento de risco, para sua conta, para sua carteira, ok? Mas se você seguir esse cenário de compra, talvez valha muito a pena. Mas assim, se você não quiser esperar esse rompimento aqui desse topo, você vai ter que esperar realmente um rompimento aqui embaixo. Se você quiser um risco retorno inclusive maior, rompe aqui, faz um pullback aqui nessa região, para aí se ele subir e bater lá na frente, ok? Vai de cada um. O ideal agora, a única coisa a ser feita é deixar ela andar. Esse ativo tem que andar. Agora aqui a gente não tem como fazer nada, certo? Tem esse LTB aqui que está funcionando bem e que tem que ser respeitada. Mas a partir do momento que ela for rompida, as coisas vão começar a mudar, ok? Vamos lá, vamos começar agora com a análise da BTC. Para quem gosta, é o seguinte, a gente está em uma situação bem interessante, uma situação que o mercado ali bateu lá, né? Ele veio em um topo histórico, muito interessante, para quem acompanhou, viu, né? Pegou todo esse movimento, foi muito bom. Daí ele teve uma retração muito forte, para quem também estava dentro, principalmente comprado lá em cima, nossa, sofreu bastante. Mas agora ele veio e aqui chegou aquela questão interessante. Essa região aqui de 16 mil dólares, 20 mil dólares, ela era considerada suporte, uma resistência. Para quem estava lá atrás, em 2017, sabia que isso era resistência. Daí o mercado foi lá, bateu em 70 mil dólares, ok? Em tese. Daí ele voltou para 20 mil dólares, para justamente ter essa região. Então, por esse fato, já provou que o mercado continua em tendência de alta. Ele não perdeu a tendência de alta. Ele foi lá, testou um suporte, que agora passou a ser um suporte, e provou esse suporte. Ele testou esse suporte. Então foi o que aconteceu. Isso aqui, só esse movimento aqui confirma que há sim, que continua a tendência de alta. Muita gente achou, não, o Bitcoin morreu, o Bitcoin morreu, o Bitcoin morreu. E de fato, milhares de pessoas já falaram por diversos momentos que o Bitcoin morreu, mas na realidade, ele sempre faz isso aqui. Ele vai lá e surpreende com excelente suporte, ok? Então, basicamente é isso. Sim, o Bitcoin é extremamente técnico. Ele sempre se mantém muito a análise técnica. Tem momentos, sim, que acontecem alguns movimentos assim muito, muito estranhos, mas basicamente é um ativo extremamente técnico, que funciona, inclusive, ok? Então, vamos lá. Tem essa LTA aqui que está sendo respeitada. Daí ela perdeu um pouco a angulação, no caso diminuiu a angulação, estava com uma angulação muito boa, daí diminuiu, fez essa LTB aqui e foi perdida também essa LTB. A gente sabe que se a LTB for rompida, a gente começa a ter possíveis entradas excelentes. E é aí que tá, o Bitcoin, no caso, ele passando aqui de 31 mil dólares, galera, ele vai bater lá na frente. Ele vai bater brincando. Ele vai bater brincando. Cadê aqui? Ele vai bater lá 45 mil dólares. E aí dá pra gente fazer muita operação interessante. Por quê? Se a gente quiser ser conservador, a gente bota nesse último fundo aqui. Nesse fundo aqui de 24 mil dólares, ok? Se a gente quiser ser bem conservador. Se a gente, no caso, aguentar mais um pouco, talvez ele vai fazer um pullback aqui nessa região mais ou menos. E aí dá pra gente colocar um stop aqui. Colocando o stop lá atrás, sendo extremamente conservador, porque eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei como é que vai ser, mas enfim, sendo extremamente conservador, colocando o stop cá atrás, a gente consegue um risco retorno de 1/2. Ou seja, você coloca 100 e quando bater lá no take, você vai ganhar 200, ok? Uma operação muito boa, muito tranquila, muito simples para ser feita. Agora, se a gente tiver, vocês estão analisando depois, se a gente estiver analisando depois, justamente esperar esse pullback aqui, porque é o que ele está fazendo um pullback para daí sim
entre aspas, ele voltar a subir, a gente colocar o stop cá embaixo, galera, a gente vai ter um retorno de 1/5. Tipo assim, você bota 100 para ganhar 500. Até agora esse é o nosso maior retorno de todas as operações que a gente analisou. Só que para esse cenário entrar em ação, tem um problema. Qual é o problema? O problema é, precisa ser rompida essa região de $31 mil. Aqui, do jeito que tá, não vale a pena. Por quê? Porque dentro desse range aqui, vou até deixar aqui bem alinhado, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Dentro desse range aqui, o mercado tá caro, certo? Dentro desse range aqui, dentro dessa região, dentro desse momento aqui, o mercado tá caro. Mas se o mercado ali fizer um pullback aqui e fizer um rompimento aqui, nessa região aqui, de $31 mil, galera, a parada vai ser interessante. Vai ser um risco-retorno excelente, certo? Vai ser um risco-retorno excelente. Mas isso vai depender de como o mercado vai se comportar. Pode ser que daqui onde ele tá, pode ser que ele rompa $31 mil e comece a subir e bata lá $45 mil. Claro que pode, sem problema nenhum. Mas provavelmente ele vai fazer um pullback aqui, vai chegar aqui nessa região aqui, para daí sim ele bater lá na frente, ok? Quando isso vai acontecer, sinceramente, a gente não sabe. A gente tem que esperar ele fazer toda a movimentação, fazer todo o desenvolvimento aqui dessa operação para a gente saber onde é que vai dar, ok? Mas a gente não tem muito como saber, certo? A gente não tem muito como ter esse entendimento agora. A gente precisa deixar ele andar, deixar ele funcionar para a gente chegar nessas conclusões, ok? É isso, vamos continuar aqui. Para quem gosta de Ethereum, também tem um cenário bem interessante assim, dentro do contexto, ok? O Ethereum ele vem também de teoricamente, topo histórico bem longo, né? foi uma queda aí de quantos por cento? Uma queda aí de 77%, maravilha. Só que a galera mantém posição no Ethereum. Isso que é interessante. Você tem um ativo que você perde o quê? 80% do valor e a galera continua comprando. Isso que é bacana. Mas enfim, vamos continuar. O Ethereum ele vem aqui de uma LTA bem interessante, que vem sendo respeitado há muito tempo. E agora ele está na mesma situação do Bitcoin. Ele veio aqui, tem essa resistência. Tem essa resistência aqui que ele está rompendo, ok? E justamente por ele estar rompendo essa resistência, ele está um pouco mais adiantado que o Bitcoin. Porque o Bitcoin, ele não fez pullback ainda. Ele está fazendo pullback. Ele vai começar a fazer o pullback. O Ethereum, meio que ele já fez o pullback. É só ele romper, no caso, voltar a ficar aqui acima de $1.900, $1.930, que aí ele volta com sua tendência de alta, ok? A gente consegue tranquilamente colocar um stop aqui e colocar um alvo lá na frente, que a gente também consegue um retorno dentro dessa situação, dentro desse contexto aqui, a gente consegue um retorno tranquilo de 1 para 2, 1 para 2 e 33, 1 para 2, ok? É uma operação que, assim como o Bitcoin, é necessário passar aqui de $1.930. Se não passar de $1.930, não dá para fazer nada. Mas passando em $1.930, dá para fazer essa operação com tranquilidade e dá para ter esse retorno interessante de 1 para 2 com tranquilidade, ok? É isso, tem que esperar realmente romper aqui $1.936, $1.935, ok? Sem romper, sem o mercado passar dessa região, não vale a pena, galera. Não vale a pena. É isso. Inclusive, quem quiser botar ordem na pedra, é isso. $1.935 é o número. 1935, ok? Bora lá. BNB. Gente, assim, sendo muito real aqui. Dentro de Ethereum e dentro de Bitcoin, dá para fazer boas operações. Agora, BNB, se vocês analisarem, está extremamente consolidado. Vale a pena eu comprar um suporte aí para deixar até a resistência? Depende. Se você quiser mitigar muito o risco, é uma questão sua. Eu, particularmente, não acho tão interessante. Por quê? Porque é necessário primeiro que seja rompido aqui essa marca aqui de $40 mil.
Se não for rompido, não vai valer a pena. Não é interessante. E aí vai de cada um. Que não é nem 40 mil dólares, é 40 dólares. Então assim, vai de cada um, ok? Dentro, em comparação com o Ethereum e em comparação com o Bitcoin, não vale a pena BNB. Pelo menos não nesse cenário atual. Agora, se você realmente falar, pô, gosto muito de BNB e tal, gosto muito da Binance, e a Binance pra mim é muito boa, funciona e tal, aí beleza. Aí é uma questão sua. Mas, se você realmente parar e pensar, poxa, dentro da possibilidade de eu conseguir fazer 1/5 em Bitcoin e 1/2 em Ethereum, BNB não vale a pena. Por quê? Porque o retorno dele é de 1/1. Ou seja, você vai arriscar 1 para ganhar 1. Se e unicamente se ele romper aqui a marca de 40 dólares. Se não romper, não vale a pena. Ok? É basicamente isso. Muita gente aí gosta muito de BNB. Inclusive tá fazendo hold de BNB. Só que é isso, galera. Dentro desse cenário, se você quiser operar aí para swing, para position, sem dúvida a eficiência em Ethereum e em Bitcoin é muito maior. 1/5 é muito melhor do que 1/1, né? Então é isso. BNB, na minha humilde opinião, não é tão interessante quanto Ethereum e Bitcoin, ok? Vamos agora para Ripple. O pessoal gosta muito. Bora lá, galera. Aquele negócio. Se você for analisar bem, ele veio no topo histórico, ele bateu lá em cima, né? E agora ele fez uma correção e agora, teoricamente, ele tá voltando para uma tendência de alta. Só que assim, o retorno dele tá 1 para 1,5. E isso aqui só vai valer a pena se realmente for rompido essa região aqui. E se você tentar entrar aqui, aí que entra uma questão que é interessante, gente. Vocês prestem atenção nisso aqui. Essa região aqui toda é a região de extrema especulação, certo? O mercado ali teve lá, e aí simplesmente teve muita ordem de venda, o mercado desceu de novo. Ou seja, aqui já foi provado que existe uma resistência extremamente poderosa, extremamente forte, uma resistência muito poderosa mesmo. Qualquer pessoa que queira comprar aqui, justamente onde começa esse pavio aqui, teoricamente ele está comprando ali no rompimento dessa região aqui que é a resistência, mas tem um problema. Toda essa região aqui continua sendo uma região extremamente forte de resistência. E o pior, não é só essa resistência que tem não, essa resistência aqui e essa resistência de cá, ó. Então isso que é o pior, porque você vai ter que botar na cabeça que você tem duas resistências extremamente poderosas logo aqui na frente. Você tem duas resistências muito fortes. Na minha humilde opinião, seria muito interessante, uma operação muito mais segura você entrar. Se você quiser realmente comprar XRP, é você só entrar a partir daqui, ó, a partir desse ponto, a partir de 0,54. A partir de 0,54, aí já começa a valer a pena. Mas antes disso aí não vale. E outra, em 0,54 você vai entrar, só que o seu retorno, ele vai precisar estar... Você vai colocar talvez stop por aqui mais ou menos. Aí você vai ter que colocar um alvo muito, muito, muito longo. Então você vai praticamente fazer hold desse ativo. Vale a pena? Aí vai de cada um. Mas basicamente agora nesse exato momento você tem muita resistência. Não é um ativo tão simples para você conseguir fazer uma boa entrada de compra. Então existe essa resistência muito forte, Não é como os outros. Mas esse aqui não. Esse aqui é uma resistência que tá, querendo ou não, tá muito firme ainda. E tá pressionando muito essa tendência de baixo, essa tendência de alta. Então é isso. Talvez não valha a pena. E outra, rompendo aqui 0,54, ainda tem essa resistência de carro. Que ainda é uma resistência vigente, ainda é uma resistência muito próxima. Que no ideal mesmo, para você poder entrar aqui em XRP, seria interessante até 0,58. Olha quanto você vai precisar esperar para você poder entrar. Tipo, se você não esperar romper 0,58, querendo ou não, presta atenção, você está comprando um ativo muito caro, que já está no topo histórico dele, pelo menos dentro dessa região aqui. Então vale a pena? É aquela questão, na minha humilde opinião, não vale a pena. Sendo que você tem Bitcoin, sendo que você tem Ethereum,
à sua disposição, te dando um resetor de 1 para 5, ok? Mas aí vai de cada um. Na minha opinião, não vale a pena, mas vai de cada um, ok? Vamos agora analisar a commodity bem rápido. E aí depois a gente parte para Forex e terminamos isso aqui. Vamos lá. O ouro. Gente, assim, por muito tempo o ouro ele foi usado para fazer hedge, certo? Então quanto mais caro o ouro tava, mais hedge, no caso mais proteção a galera fazia, porque as moedas estavam perigosas, digamos assim. Só que assim, existe aí vários contextos internacionais que estão acontecendo, não vou entrar em detalhes. Não é o foco desse vídeo, mas basicamente é o seguinte, gente, isso aqui a gente tem que prestar muita atenção. Querendo ou não, ele está respeitando aqui um topo. Não é necessariamente, é o topo histórico. É o topo histórico. Então, por ser o topo histórico, o negócio piora mais ainda. É um topo histórico que está sendo extremamente respeitado, certo? Ele, no caso, fez a LTA até chegar ao topo histórico. Só que agora ele está fazendo justamente essa LTB usando esse topo histórico. Gente, bora parar para pensar. A gente está no topo histórico, ok? Já foi confirmado 1, 2, 3 vezes. E agora ele está fazendo essa LTB aqui. A probabilidade dessa LTB aqui ser respeitada é extremamente alta, ok? Extremamente alta. Então, dentro desse cenário aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui esse fundozinho aqui pequeno, certo? Que está sustentando aí, que é um fundozinho de H4, que está neste exato momento sendo rompido, nesse exato momento, 5h11 da manhã, no dia 28/6 de 2023, ele está sendo rompido agora. Dá pra gente tranquilamente colocar um stop aqui, ou até sendo mais conservador aqui atrás, ok? Numa resistência anterior, mas nesse caso vou botar aqui mesmo. Se eu estivesse analisando, se eu estivesse, no caso, seguindo essa operação aqui nesse exato momento, como a posição já está montada, então é outra história, mas enfim, quem está analisando nesse momento dá para tranquilamente colocar o stop aqui, nessa região, e um alvo lá na frente, um alvo lá embaixo, um alvo lá em 18,22, stop em 19,40 e alvo em 18,22. Dá para ter um retorno aqui tranquilamente de 1 para 2,83, praticamente 1 para 3. Retorno excelente, certo? Retorno excelente. Uma operação extremamente tranquila, extremamente simples, extremamente fácil de acontecer. Para quem pegar logo esse vídeo de imediato, provavelmente vai conseguir fazer essa entrada. E vai conseguir ainda pegar todo esse movimento até lá embaixo, certo? E pegar um retorno aí de 1 para 2,83, quase de 1 para 3, certo? Querendo ou não, a tendência continua sendo uma tendência de baixa, por causa dessa LTB, por causa do topo histórico, por causa da confirmação dos topos históricos. Então, assim, querendo ou não, o viés, ele é um viés totalmente baixista. Isso é muito bom. E é isso. Essa venda aqui tá uma venda extremamente bacana para ser feita e tá acontecendo agora. Esse fundo aqui tá sendo rompido nesse exato momento, ok? E é isso. Vale a pena fazer essa operação aí. Pelo menos para quem quiser, vale a pena. É interessante, uma operação bem interessante. Deixando claro, isso aqui só tem um caráter educacional, gente, ok? Caráter pura e simplesmente educacional. Quem vai fazer a operação é você, quem vai apertar o botão é você. E é uma questão de cada um. Isso aqui é só, tô compartilhando a minha análise, nada mais, nada menos, ok? Vamos lá. Vamos agora entrar em Forex mesmo. Euro-dólar. Gente, euro-dólar, ele vem de uns movimentos muito estranhos. Para quem acompanha ele sabe que esses últimos dias ele tá bem estranho. E faz um rompimento, e na realidade não é um rompimento, e tá dentro de uma consolidação, e na realidade é só um pullback de uma tendência de baixa anterior, e enfim. Ele basicamente está bem consolidado nesse período agora. Vale a pena fazer a entrada nele se esse topo aqui for rompido. A gente começa a tentar pensar em uma possível entrada. E para ser uma entrada boa mesmo, só se ele romper esse topo aqui. Se ele romper esse topo aqui, a gente tranquilamente consegue aí ter uma entrada muito boa. Se bem que, né, tá logo aqui perto.
não consegue não. Não consegue não. Nessa situação aqui não vale. De qualquer maneira, ele está muito consolidado. É necessário que ele saia dessa consolidação. Que, por exemplo, ele saia aqui, faça um pullback. Para a partir daqui, ele começar a indicar movimentos maiores. Ou simplesmente ele continue a cair. Ele volte para a tendência de baixa, como ele já vem mantendo há muito tempo. E dentro dessa tendência de baixa, ele continue, né? Afundando aí. Sinceramente, ninguém sabe. Eu não dou uma incógnita, às vezes, que se realmente a gente conseguir pegar esse movimento, seja de alta, seja de baixa, é interessante. Mas agora não tem muito o que fazer não, certo? Agora realmente é esperar ele dar um cenário global, ok? Porque aqui, ó, qualquer movimento que a gente for tentar fazer no intraday, baseado nas informações gerais, fica algo muito desconexo, ok? Ele está derivando. E por ele estar derivando, a gente não tem uma força predominante. Gente, deixar claro, a gente só deve entregar a operação que ela tem uma força dominante, seja de alta, seja de baixa. Se ele está derivando, a gente não vai entrar. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, ninguém sabe para onde é que vai romper. Se vai romper para cima ou se vai romper para baixo. Ninguém sabe, só Deus sabe. Então eu não sou Deus, ninguém aqui é Deus. Então, por não sabermos, a gente deve esperar ele dar um sinal, se ele vai romper para cima ou se ele vai romper para baixo. Para a partir disso a gente começar a montar a posição, ok? E é o caso aqui, ele está bem derivando, ele está bem perdido aqui, dentro desse contexto não vale a pena, ok? Temos aqui a Libra também, GBP/USD, que aqui o negócio já é o oposto. Libra, ele já tem ali um movimento que ele está acontecendo, que ele está fazendo. De fato teve aqui teve a SLTA aqui que está acontecendo e teve vários momentos aqui que ele mostrou enfraquecimento da tendência, mas ainda assim ele voltou para a tendência de alta, respeitando aqui essa SLTA. Ou seja, por ele estar respeitando aqui a SLTA, por ele estar aqui respeitando a SLTA, ele deixa claro que, querendo ou não, gostando ou não, a tendência continua sendo de alta, ok? Vale a pena fazer entrada no GBP? Cara, sinceramente, se você está pensando em uma operação a curto prazo, não, porque o euro tá derivando e talvez aqui ele vai dar uma consolidada aqui interessante nessa região aqui. Talvez ele fique aqui por um tempo. Agora, a médio e longo prazo, se você analisar um cenário maior, você percebe que ele rompeu essa resistência aqui. E pelo fato de ele ter rompido essa resistência aqui, vale muito a pena a gente colocar o stop cá embaixo e colocar um alvo lá na frente. Então a gente tem aqui um índice retorno de 1/4. Só que entenda, aí que está o extraordinário do Forex e do mercado financeiro como geral. Para quem está analisando essa operação a curto prazo, ou seja, para quem está analisando essa operação a H1, por exemplo, cara, aqui não tem operação nenhuma. A não ser que o mercado chegasse aqui nesse fundo, chegasse aqui nessa resistência, beleza. Mas, ou até mesmo rompesse aqui a linha intermediária, que é um tipo de operação específica, mas enfim, a intenção não é essa, a intenção aqui é outra. Mas aqui, querendo ou não, tem outras operações que dá para fazer aqui também, mas enfim, a intenção não é essa. Mas, se a gente analisar o cenário global, a gente começa a entender que a gente tem operações aqui extraordinárias que nos dá 1/4 com muita tranquilidade, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Ele rompeu essa resistência, ele fez isso aqui, gente, ele rompeu a resistência, certo? Ele voltou para fazer o pullback, certo? Para daí fazer o quê? Para daí ele bater lá na frente, para ele bater, ó, lá em cima, bater cá em cima, ok? É o que a Libra tá fazendo, certo? Rompeu, voltou. No caso ele subiu, voltou, rompeu, voltou para daí subir, ok? Só que esse cenário aqui não é um cenário de curto prazo, é um cenário de médio e longo prazo. E vocês precisam entender isso. Esse cenário, se quem tiver paciência para poder entrar e esperar, vai ser extraordinário. Você vai riscar 1 para ganhar 4, com muita tranquilidade. Mas você precisa entender que é um cenário de swing trade, até de position trade, certo?
que na realidade é um cenário aqui mais voltado para o position trade, é um swing mais alongado, é um position, certo? Se você tiver paciência para você fazer um position trade em Libra, vale muito a pena. É um cenário bem interessante. Deixando claro, isso aqui é só educacional. A minha intenção é só essa, é só realmente compartilhar minha análise, ok? E é isso. Esse cenário aqui do Libra tá muito interessante também. É o cenário do auge aqui, que inclusive a gente está finalizando a sessão asiática. Na realidade já finalizou, a gente está aqui na sessão londrina, ok? E basicamente é isso. O Libra tá meio consolidado. Menos consolidado que o euro-dólar, mas o Libra que o auge tá menos consolidado que o euro-dólar, mas tá com um cenário de consolidação ainda, ok? Que é basicamente isso. Pelo fato de estar nesse cenário de consolidação, a gente consegue fazer uma operação interessante aqui. Tinha esse fundo aqui que foi rompido, e por ter sido rompido esse fundo, ele fez isso aqui, ele caiu, subiu, e agora vai cair, batendo lá embaixo. A gente consegue um retorno de 1 para 2,8. Vale a pena? Vale a pena. É um ativozinho bem simples, é uma operaçãozinha bem simples, porque querendo ou não, ele está dentro de um triângulo, só que ele está nos dando esse tipo de operação. Tinha um fundo aqui que foi rompido, ok? E pelo fato de ter sido rompido esse fundo, ele está nos dando essa possibilidade de entrada. Que no caso é isso aqui, ó, gente. Ele caiu, certo? Vou até desenhar até onde foi. Caiu. Daí ele voltou, ok? E daí ele caiu de novo. E agora vai bater lá. Nos dá 2,83, certo? É isso, uma operaçãozinha super simples, super fácil. E que vale a pena, é interessante. Deixando claro, isso aqui é só minha análise, ok? Só o caráter educacional. Só tô passando aqui o que eu analisei, certo? Uma operaçãozinha de venda aqui vale a pena. É interessante, porque de qualquer maneira tá dentro desse triângulo. E por estar dentro desse triângulo, é uma operação que é interessante. Agora também, depois que sair dessa operação, depois que bater aqui no alvo, não faz mais nada. Fica quieto, espera ele dar outras entradas. De preferência, fora desse triângulo, certo? De preferência fora desse triângulo. Para daí a gente fazer uma possível compra aqui, ou até mesmo aqui, para a gente poder fazer uma possível venda. Mas de preferência fora. Só que nesse momento, ele está nos dando essa operação, ok? É isso. Quem tiver a oportunidade de entrar, vale a pena. E é isso aí. Bora agora para o SDGPI, que foi justamente a sessão atual. A sessão atual que já, esse movimento ele já se perpetua há um bom tempo. Um movimento que já se perpetua há um bom tempo. Uma tendência de alta que ela vem se mantendo aí de algum tempo, certo? O que acontece? Lembra aquela questão da angulação? O que aconteceu? A angulação dele era uma angulação bem aberta, uma angulação bem boa. Daí ele diminuiu um pouco, fechou um pouco essa angulação, certo? E pelo fato de ter fechado essa angulação, é um sinal que ele perdeu um pouco do momento, certo? Ele perdeu um pouco do momento, perdeu um pouco do ímpeto de força de alta, mas continua com a tendência de alta. Então, quem entrou aqui nesse topo histórico aqui, não é topo histórico, mas nesse topozinho aqui, botou o stop cá embaixo, tá tendo um risco retorno de 1 para 3,48. Entendeu? Por quê? Porque querendo ou não, o alvo lá na frente, certo? Aí é isso. O SDGPI vai manter, acredito eu que vai manter essa tendência de alta, e mantendo essa tendência de alta vale muito a pena. Vale muito a pena segurar essa posição, ok? Porque querendo ou não, essa tendência de alta é muito clara. Ele tá deixando com muita firmeza essa tendência acontecer. E é isso. Vale a pena pensar nesse cenário, um cenário de alta, ok? O SDCAD é um cenário relativamente parecido. Ele já vem numa tendência de baixa. Veio uma tendência de baixa, teoricamente está fazendo ali um pullback. Um pullback talvez até grande, não sei como é que vai ser. Provavelmente ele vai fazer um pullback para daí ou continuar subindo ou simplesmente cair, a gente não sabe.
Mas basicamente ele tá rompendo esse topo aqui, e ele rompendo esse topo aqui, o negócio começa a ficar interessante. Ele rompendo esse topo aqui, o negócio começa a ficar interessante. Por quê? Porque necessariamente a gente vai ter uma... Não vai ficar interessante não. Porque essa resistência está muito perto, vai ficar com um risco de retorno muito pequeno. Não vale a pena. Essa operação aqui a gente vai ter que deixar passar, não tem o que fazer não. O SDK aqui não vai valer a pena não. Ele tá fazendo aqui todo um pullback dessa onda de baixa aqui, como teoria de Dow diz. Para toda onda de tendência ter uma onda de correção, ele tá vivendo uma onda de correção. E dentro dessa vivência aqui, dessa onda de correção, a gente não tem muito o que fazer não. Esse retorno muito baixo, ok? Então eu tenho que deixar passar. O SDCHF, Franco, cadê? Como é que tá o SDCHF aqui? Bem consolidado, como sempre. É uma característica dele mesmo. É um ativo que ele anda muito consolidado, mas de vez em quando dá uns estouros. E basicamente é o seguinte: tem essa curta tendência de baixa aqui que ele está se formando, que ele formou, que sinceramente talvez seja só uma consolidação dessa região, que não tem muito como a gente saber não. Agora, para quem tiver, né, um pouquinho de coragem ou até insanidade de esperar um rompimento desse fundozinho, talvez valha a pena. Pega esse retorno de 1/5 talvez. Vale a pena? Vai de cada um. Talvez não seja a melhor operação, porque para quem opera franco suíço sabe, é um ativo que ele fica muito consolidado, mas pelo fato de ter essa LTB, talvez valha a pena segurar essa posição aí, ok? Aí vai de cada um. Mas primeiro é necessário romper esse fundo. Romper esse fundo aqui, o negócio começa a ficar propício para poder fazer a entrada, beleza? E agora vamos para o último ativo aqui. Penúltimo ativo, NZUSD. NZUSD, a situação é um pouco melhor. Quer dizer, bem melhor do que em comparação ao SDCHF. Ele veio a tendência de baixa, certo? Ele fez um pullback, tendência de baixa, pullback, e daí ele tá caindo de novo. Provavelmente ele tá voltando para a tendência primária de baixa, certo? E aí dentro desse cenário de tendência primária de baixa, a gente tem que analisar as LTAs que ele fez aqui, uma LTA que ele fez aqui, essa LTA e essa LTB que ele fez. Dentro dessa LTB ele perdeu esse fundo, certo? Vou marcar aqui, ele perdeu esse fundo. E perdendo esse fundo, o negócio ficou interessante. Por quê? Porque a gente consegue um retorno de 1 para 1.2. Quase... É interessante. É 1 para 1. Dá pra ir, entendeu? Você tem um retorno aí de... Você tem um retorno de 1 para 1. É como se você estivesse aí dentro de 10 operações. É como se você acertasse umas 8 operações, certo? Vale a pena? Talvez valha. Por sua operação simples, certo? Por sua operação simples vale. Talvez valha. Mas você vai ter que analisar o seu perfil, sua mente. Se você aceita o retorno de 1 para 1. Se você aceitar, ótimo. Se não, você tem que abrir mão. Mas basicamente é isso. Um stop aqui ou aqui, para ser mais conservador. E só deixar ele andar. Vai bater lá. E é isso aí. Uma operação bem tranquila também. NZUSD, ok? E o último ativo, para a gente terminar, é justamente o EuroGPI. O Euro Yen, ele é muito interessante. É um ativo que em uma vez ele fica muito consolidado, em uma vez ele começa a andar bastante. Se a gente pegar esse momento que ele está andando bastante, a gente começa a ter excelentes entradas muito interessantes, entradas que funcionam extremamente bem, ok? Aqui, por exemplo, estou marcando uma delas. Quem conseguiu pegar essa entrada aqui foi bem legal, certo? Quem conseguiu pegar foi bem legal. E é o caso dele. Ele tem tanto essa entrada aqui grande que aconteceu, essa entrada aqui de diária para a galera de swing, tanto essa entrada aqui menor para a galera mais
de position aqui no diário e tanto essa entrada aqui menor para a galera de swing. Que entrou aqui nesse rompimento aqui desse topo, seguiu aqui nessa operação aqui, certo? Que foi uma operação que deu 1 para 3.6. Só que assim, deixando muito claro, a gente acabou de sair da sessão asiática e estamos na sessão londrina. Agora são 5h30 horário de Brasília. Ou seja, quem estava operando de madrugada pegou esse movimento. Para quem for operar durante o dia, no final da sessão londrina e sessão de Nova York, provavelmente esse movimento não vai se manter. Provavelmente ele vai ficar bem consolidado e tal. E ele só vai se manter o quê? Na quinta para sexta, certo? Hoje é quarta ainda. Então, esse movimento vai acontecer, provavelmente vai acontecer, mas não exatamente durante o day trade. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo no dia 28 de 6 de 2023, saiba que esse viés aqui é um viés de alta, certo? O EuroGP ele tá dentro de um viés de alta, ou seja, comprar talvez seja o ideal, principalmente se você pensa a médio e longo prazo. E é isso, aqui terminamos, de fato já terminamos nossa análise aqui. Se você gostou, curte. Se você lembrou de alguém que você, sei lá, gosta, não gosta, não sei como é que você tem aí um relacionamento com essa pessoa, mas alguém do mercado, manda esse vídeo aí pra ela, talvez ajude bastante, tanto nas análises para fazer posições, para montar posições, tanto na análise técnica mesmo, estruturada, ok? Análise técnica clássica, análise técnica atualizada. E é isso. Se você gostou, ótimo, deixa aí curte aí. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode deixar um comentário também, que se Deus quiser a gente responde todo mundo aí. E é isso aí. Só bora. E bons trades aí pra todos. Tenham paciência. Lembre-se sempre que o mercado é uma ferramenta que tira o dinheiro da galera que é imediatista e bota no bolso da galera que é paciente. Tira o dinheiro da galera que não tem informação privilegiada e bota dinheiro no bolso da galera que tem informação privilegiada. E tira o dinheiro de quem é amador para colocar no bolso de gente profissional, de pessoas profissionais. Então assim, a gente não tá aqui de brincadeira, a gente não tá aqui pra ficar brincando e tal. Isso aqui é uma coisa séria. Eu passei aqui análises baseadas em estudos sérios. Não é brincadeira. Eu tô falando isso aqui pra deixar claro, isso aqui não é um jogo, isso aqui não é uma brincadeira, certo? Isso aqui é muito sério. O mercado tem seus riscos, sim. Por isso que eu tô deixando claro que isso aqui só tem um caráter educacional, ok? E é isso. Eu quero que vocês tenham paciência no trade de vocês. Porque, querendo ou não, gostando ou não, a médio e longo prazo as coisas sempre dão certo. Se você tiver paciência, se você souber o que tá fazendo. E fazer isso com muita tranquilidade, ok? É isso. Ótima semana aí pra todos. Deus abençoe todos e é isso aí. Forte abraço. Gostou? Puxa aí e compartilha. Valeu, galera.